Chegou o live. Senhoras e senhores, muito bem-vindos. Estamos ao vivo aqui mais uma vez nos caminhos da evolução. Eu sou Sérgio Lapastina, dirigente aqui do Grupo da Boa Vontade, e passei a fazer esse canal aqui por alguma inspiração, e vocês acreditaram, gosto muito. Eu quero agradecer muito a presença de todo mundo aqui com a gente. Nós já tá bem no comecinho. A Cássia acabou de cair, foi muito legal. Eu queria comentar. Então, deixa eu apresentar. O tema de hoje é um tema que foge totalmente daquilo que a gente pensou em fazer, mas é uma coisa muito, muito, muito legal. Eu conheci essa mineirinha que está desse lado aqui, né? Vai aprender a mexer com as câmeras aqui. Eu conheci essa mineirinha num grupo de WhatsApp, onde a gente tem aulas. Um grupo que tem palestras, tem aulas, e o que ela falou sobre mitologia nórdica, sobre bruxaria, sobre magia natural, eu falei, eu preciso entrevistar essa menina. Eu preciso ter essa menina aqui falando com vocês, porque vai muito de encontro ao que a gente faz. Só que eu falei, o Luiz, infelizmente, não pôde estar com a gente hoje. Ele vai estar uma vez por semana, ele tem as coisas dele para fazer. O Luiz, uma vez por semana, vai estar com a gente. E eu falei, eu não vou estar sozinho nesse negócio. Quando eu falei, não vou estar sozinho, eu convidei essa pessoa aqui embaixo. Cássia Gargantini. Eu caí, de repente eu caí. Ela estava com a gente, ela sumiu, eu fiquei enrolando até ela voltar. Cássia Gargantini é uma amiga que eu tenho há muito tempo. É uma amiga que nós fizemos jornalismo junto na faculdade. A gente acabou se separando, aí a vida levou cada um para o seu lado. Mas ela voltou. Um dia eu encontrei a Cássia, a gente já fez muito trabalho junto, a gente tem uma ligação muito forte em todos os sentidos. Ela também é umbandista, é jornalista, é italiana. E qualquer dia eu vou conversar com a Cássia sobre essa questão de espiritualidade. Mas hoje, gente, nós estamos aqui para conhecer essa pessoa que está aqui do lado. Camila Nazaré Ferreira. Camilinha, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui batendo papo já quase uns 20 minutinhos antes. Eu queria que, para começar, você se apresentasse. Quem é Camila Nazaré Ferreira? Bom, meu nome é Camila, né? Eu sou do interior de Minas, de Muriaé, que eu trabalho como perita forense, trabalho para a Justiça Federal, para o TJ aqui. E, junto com isso, eu também sigo um caminho mágico. Então, eu sigo, né, a fé e o paganismo nórdico, a magia natural e a magia nórdica, no geral, né? Então, eu sigo algumas vertentes de magias nórdicas. E você estava conversando com a gente. Como que foi? Qual que é a tua história? Como que você entrou nesse mundo? Como que você descobriu esse teu gosto pela magia? Vamos começar falando de magia primeiro. Como que você descobriu isso? De onde surgiu isso, de repente? Todo mineiro, ele acha que ele tem uma avó bruxa porque a avó sabe fazer um chá, né? Todo mineiro, ele tem uma tia que era benzedeira, ele pode ser católico, que ele tem uma simpatia para poder fazer um casamento com Santo Antônio em junho. Todo mineiro, ele pode ser muito, muito cristão, mas ele tem sempre um pezinho no Pemba, né? E a magia natural para a gente é uma coisa muito comum, é uma coisa muito natural, porque você pode ver em muitas casas aqui em Minas o que a gente chama de barreira natural, que são casas que têm espada de São Jorge, espada de Santa Bárbara, arruda, guiné na porta. Então, as pessoas, mesmo que de forma cultural, elas acreditam que existem barreiras energéticas através da magia que vão protegê-las de mal-olhado, de ladrões, de coisas nesse sentido. Então, assim, como todo mineiro, né, a gente começa com uma coisa que é muito cultural nossa, de forma assim, muito simples, né? Não vamos cortar cabelo na lua minguante, porque senão o cabelo vai minguar, tem que cortar na crescente, porque assim o cabelo cresce, né? É algo muito cultural nosso, principalmente de quem é do interior. E eu estava passando por um momento na minha vida de transformações, né? Tinha terminado de sair de um relacionamento, e eu realmente estava procurando me reinventar, né? Chega um momento da nossa vida que a gente começa a repensar quem nós somos e se realmente nós somos o que construímos ou aquilo que nós construímos em função dos outros. E foi nesse momento da minha vida que eu encontrei a magia. Inicialmente a magia natural, né? Observando os elementos, observando
o efeito dos elementos e a vida que os elementos nos traz, né? A terra, o prazer de estar na natureza, a água, o prazer de se tomar um banho quente no inverno, de deitar relaxado numa cama. Com o tempo, as coisas mais simples começam a fazer mais sentido para a gente. E foi aí que eu comecei a buscar mais a natureza, foi aí que eu comecei a trabalhar com as ervas, com os cristais, com a força dos elementos, com a força das energias planetárias. Inicialmente, sem me tornar pagã, eu só tinha assim, uma fé mais universalista, né? Legal. Eu acreditava, ainda acredito no sagrado de uma forma universal. E como que você começou a reconhecer nos elementos naturais as forças que esses elementos naturais contêm? Como que você começou a se relacionar com essas forças? Foi uma experiência engraçada de contar, né? Mas assim, eu estava tomando um banho, simplesmente tomando um banho, e eu comecei a perceber o quanto a água renova a gente, o quanto um banho nos renova, né? E comecei a perceber, nossa, mas um banho de cachoeira, um banho de mar, a gente realmente sai dali leve, limpo, parece que a nossa alma foi lavada. O cheiro de terra molhada, da chuva, o cheiro de roça, o barulho de passarinhos cantando. A gente não nasceu, a natureza não foi criada para a gente. Nós fomos criados para sermos parte dela. Ela não nos pertence. É muita intransigência do ser humano achar que ele coordena alguma coisa nesse universo todo. Nós somos parte dele. Né? É muita petulância nossa acreditar que... É prepotência, não é? É prepotência a gente achar que a gente manda alguma coisa. Exatamente. Mas, assim... eu queria te fazer uma outra pergunta. As ervas, as forças da natureza, a água, a cachoeira, o mar, a terra, o vento, tudo que a gente vê, eles estão presentes em muitas religiões, né? Eles estão presentes em muitas filosofias. Por que você escolheu a mitologia nórdica para poder associar tudo isso? Porque, pelo que eu entendi da nossa conversa anterior, você já vem da Umbanda, e a Umbanda já trabalha tudo isso. O que a mitologia nórdica tem de diferente? É engraçado assim, que na verdade eu cheguei a estudar Umbanda, mas eu nunca fui a um terreiro de Umbanda, eu não conheço a Umbanda como religião, assim. Quando eu comecei a estudar bruxaria natural, o que me era mais próximo era a Umbanda, porque eu não sabia que as pessoas ainda cultuavam os deuses antigos. Eu já tinha estudado na escola, né, os helênicos, os egípcios, mas eu nunca imaginei na minha cabeça que ainda existia algum quemetista, ou que alguém ainda, né, fosse pagão. Isso era uma ideia muito, muito distante para mim, porque assim, eu era uma cristã convicta, né, e eu ainda respeito muito o cristianismo enquanto fé, porque eu acredito que, como eu disse, eu sou universalista, então eu acredito em todas as manifestações do divino. Quando eu comecei a trabalhar com as ervas, comecei a trabalhar com os cristais, eu fiquei bastante tempo sem mexer com nenhuma fé, mas eu tinha um desejo muito grande de começar a trabalhar com oráculos. E aí eu conheci 2 oráculos, as Pedras da Bruxa e as Runas Nórdicas. Eu fiz os 2 oráculos para mim, produzi os 2 oráculos da forma que eu achava que era, né? E comecei a trabalhar com as Pedras da Bruxa e com as runas. E assim, todos os dias eu fazia uma tiragem de runas para mim. E aquela tiragem começou a dar certo. Eu comecei a achar aquilo estranho. Falei, funciona mesmo. E, né? Alguma coisa está certa nesse negócio. E aí o meu primeiro contato foi assim, muito superficial. Eu descobri que realmente algumas pessoas ainda seguiam a fé nórdica. Peguei algum material, comecei a ler, li, como eu disse, Edred Thorson, li o material da Mirella Ford, que, como eu disse, ainda existem muitas críticas dentro da fé, mas, como eu disse, eu acredito que toda leitura é proveitosa, então a gente precisa ler e tirar o que é de proveito. E, então, eu li também um livro que é um resumo. Já vou, peraí. Eu li um livro que é Tem um livro do Neil Gaiman, que é um livro muito bom para quem está começando agora na fé nórdica, porque ele é um livro com uma linguagem infanto-juvenil,
e é uma linguagem que traduz de forma muito simples os grandes contos da mitologia nórdica. Então, eu comecei por ele, porque eu não sabia nada. Para mim, era uma linguagem que eu ia compreender muito melhor do que as Edas, né, que tem uma linguagem mais complicada de entender. E, a partir dali, eu comecei a ler outros materiais. Comecei a ter um contato. Camila, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de você entrar nos detalhes, tá? Até porque eu não sei quantas pessoas a gente tem aí assistindo, e a gente tinha que combinado que hoje nós vamos do básico, assim, da introdução da mitologia nórdica, para que todo mundo comece a despertar com entendimento, porque a gente não quer só te ouvir, a gente quer entender, e conhecimento, para quem quer evoluir, é fundamental. No Brasil, a gente tem um grande número de pessoas que seguem e que são adeptos à mitologia nórdica? No Brasil, a gente tem muitas vertentes, e, assim, é um público que aumenta cada vez mais, né? A gente tem muitas pessoas que começam vindo, assim, através do conhecimento da cultura pop, né? Hoje a gente tem seriados, por exemplo, Ragnarok, Vikings, que é um seriado que ficou muito famoso, e muitas pessoas acabaram vindo por causa do seriado, acabaram vindo por causa de um livro, ou por causa do próprio filme do Thor. Às vezes a pessoa gostou do filme, quis pesquisar um pouco mais sobre a mitologia, descobriu que existe a fé ainda. Então, assim, hoje a gente tem bastante gente, a gente tem, pelo menos no Brasil, hoje, em torno de 300 kindreds, que são os nossos grupos, né, que se reúnem. Nós não temos templo, mas nós temos os kindreds. Kindreds, o que são kindreds? São uns espaços que vocês se reúnem? Como que é? O kindred é o grupo de pessoas, é a comunidade de pessoas. É como se fosse uma igreja, só que sem o templo físico. É aquele grupo de pessoas da comunidade que se reúne. E aí vocês se reúnem pela internet? Como é que vocês se reúnem? Vocês têm algum tipo de ritual? Você tem algum tipo de ritual? Como é que funciona isso? O estudo, como é que é feito? Os rituais nórdicos, eles seguem as celebrações dos deuses, né? E as celebrações naturais. Por exemplo, a gente tem o Blot de inverno, se chama Blot, que vem do nórdico antigo, que significa sacrificar. Porque as pessoas antigamente, né, no mundo nórdico, eles faziam sacrifícios de animais, e em algumas tribos tinham até sacrifícios de pessoas, mas não eram escravos, as pessoas se doavam no sacrifício. Então, nós ainda usamos o nome Blot, mas hoje não se tem o sacrifício animal. É muito difícil um kindred que faça. É muito difícil um kindred que faça. A gente tem clãs também, porque assim, o kindred, ele é muito comum dentro da fé que a gente chama de Asatru, que é uma das religiões, né? O kindred, ele é muito comum na Asatru, mas a gente tem também os clãs, né? E os clãs, eles são... Geralmente as pessoas se reúnem periodicamente, não é toda semana. São pelo menos 8 encontros por ano, que é para celebrar os blotes. Tá. Camila, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente conversou lá no outro grupo, pelo que eu vi das tuas aulas, é a relação tanto que você tem da magia, como na mitologia, com os fenômenos naturais. O que acontece? Por exemplo, você tem vamos dar o exemplo mais comum, que todo mundo conhece, o Thor. A Camila vai ficar Miguelzinho. Deixa o Miguelzinho. Tá bom, sem problema. Deixa eu atender o Miguel aqui. Oi, Miguel. Vai atender o Miguelzinho. Miguelzinho tem prioridade em tudo quanto é lugar. Olha lá, tá todo mundo te vendo. Oi, Miguel. Deixa o Miguelzinho. Então, voltando. Não, relaxa. Deixa eu mutar a Camila aqui para ela conseguir se livrar, para ela conseguir falar com o Miguelzinho.
que eu acho muito legal, Cássia, que a gente consegue fazer toda essa relação. Deixa eu desmutar a Camila. A Camila voltou. Você está muda, Cássia. Pronto, voltou. Deixa a Camila se acertar lá e a gente dá uma respirada aqui. Eu quero saber se tem bastante gente assistindo, se o pessoal está gostando dessa linha da gente vir desde o início. Sem problema, sem problema. Vai lá. Se o pessoal tem esse mesmo interesse de conhecer a parte mais introdutória da coisa, ou se as pessoas que estão assistindo já têm algum conhecimento, pode entrar nos comentários e lançar as perguntas, porque o que a gente entende é que é um mundo novo, né? A gente precisa... Eu estava aqui, ó, ela estava falando e eu estava consultando na internet para ter as informações básicas disso, né? Então, a mitologia germânica é conhecida por mitologia nórdica, mitologia viking, mitologia escandinava, é tudo a mesma coisa, é o conjunto de lendas pré-cristãs dos povos escandinavos, diz aqui. Mas eu não sei se esse site aqui que eu estou lendo é o mais indicado. Enfim. Eu acho muito legal, Cássia, que a gente vai explorar, que nem a gente conversou com a Camila, assim, tudo, nós estamos num momento, vivendo, e a gente tem as notícias pelo jornalismo, pelas emissoras todas, de que a natureza está voltando à sua força. Nós temos aí, a gente vê vulcões novamente entrando em erupção, a gente vê matas ocupando seu espaço, a gente vê que os próprios animais estão ocupando seu espaço, os mares estão mais limpos. Hoje eu vi lá que a Baía de Guanabara voltou a apresentar manchas de poluição, mas porque o ser humano voltou a atuar. Quando o ser humano vai se recolhendo, a natureza tem o seu espaço, a natureza ocupa seu espaço. E ocupa de maneira bem mais efetiva, bem mais limpa, né? E o que acontece é o seguinte, gente, nós precisamos começar a entender que as forças naturais existiam nesse nosso planeta e nunca deixaram de existir. O que aconteceu foi que nós tomamos esse espaço. O ser humano, a ciência, as máquinas, o dito progresso, acabou ocupando um pouco esse espaço e a gente começou a ter outras preocupações que não mais a nossa relação com a natureza, a nossa relação com o planeta, a nossa relação com os fenômenos naturais. Tanto que é normal a gente ver hoje em dia, quando o ser humano está mais recolhido devido a um vírus, devido a um momento que se faz necessário a gente manter o nosso isolamento, forças naturais estão voltando. Eu tenho relatos e mais relatos de amigos, eu vou tentar trazer aqui nesse canal para vocês, de elementais se manifestando, voltando a mostrar a sua força não somente no planeta, mas na influência que eles têm na nossa vida. É muito legal a gente começar a estudar, a gente começar a tentar se relacionar novamente com essas forças naturais. Você percebeu também, agora você está falando, eu estou pensando, como durante esses últimos 4 meses de Covid a natureza se acomodou e a natureza se tranquilizou? Camila aí. Olha lá. Voltei. Ele está vivo. Ele está executar o que a Runa Bertana fala. A Runa Bertana é a Runa da mãe. Deixa aí. Olha aí, ó. A gente estava conversando aqui, Camila, sobre a natureza, como a natureza ela responde bem quando o homem deixa ela agir com todas as suas propriedades. Então, quando o homem não interfere, ela se limpa. Quando o homem não interfere, ela cresce, ela floresce, né? E, assim, como ficou... como a gente percebe a tranquilidade, como se tranquilizou tudo, com esses nossos 120 dias aí de isolamento social, 90 que tenham sido, vai? Eu vi fotos da Baía de Guanabara que eu fiquei apavorada. Eu falei, gente, a Baía de Guanabara, desde que eu nasci, nunca foi isso, porque a água límpida, tartarugas... Né? E hoje, você viu que hoje ela voltou a ser poluída? Hoje, depois de muito tempo. Por quê? Porque o ser humano voltou a atuar. O ser humano voltou a ocupar alguns espaços e, obviamente, o que acontece? Teve a consequência, uma nova onda de poluição. Mas que nem se falou, a Baía de Guanabara apresentou tartarugas, estava limpa.
Claro que ninguém vai beber aquela água, né? Mas é uma coisa que nós temos que entender que desde muito tempo, desde lá quando a gente está falando, quando o homem não era regido pela magia, mas ele entendia e aceitava a magia na sua vida. Quando ele via um trovão, para ele sabia que não era alguma coisa mística, mas ele respeitava o trovão, ele respeitava o vulcão, ele respeitava o mar, ele respeitava a cachoeira. Esse respeito que a magia sempre teve e que durante um tempo foi esquecido, você acha que a gente está conseguindo recuperar isso, Camila? Assim, a gente tem uma frase que inclusive ficou muito popular na série Vikings, que fala assim: para vocês, um trovão é só um trovão, mas para a gente vai ser sempre Thor batendo seu martelo. É uma frase que é engraçada, porque obviamente que hoje nós temos a ciência, né? O homem que vivia dentro de uma comunidade, que trabalhava o xamanismo, ele não tinha a ciência que a gente tem hoje. Então, como era uma fé animista, eles realmente acreditavam que era um Deus batendo um martelo, né? Mas hoje, o respeito que nós temos pela natureza é a certeza de que nós somos parte do sistema. Não existe uma pirâmide em que nós estamos no alto. Nós somos parte do todo. Se ela sofre, nós sofremos junto. E tem, dentro da fé nórdica, como dentro, né, da bruxaria natural, nós acreditamos em vidas, né, em seres que vivem em outras dimensões, dentro das árvores, por exemplo, né, os elementais da natureza. Nós acreditamos nos Veitir, que são os espíritos da terra. A gente acredita que dentro de um cristal há o DNA da terra, né, porque ele foi gerado no seio da terra. A gente acredita que dentro de uma árvore há um elemental, um espírito que respira ali dentro, que torna aquilo ali vivo, né? Quando a gente corta, por exemplo, uma arruda para fazer um pó, uma tiçana, para fazer um óleo, a gente sempre deixa alguma coisa em troca na árvore, porque é uma troca. A gente não tem uma horta em casa, nós dividimos espaço com plantas em casa, porque nós somos iguais. A gente é tão parte da natureza quanto qualquer outro animal. Então, da mesma forma que eles se respeitam, a gente precisa nos respeitar e respeitá-los para que a gente continue em harmonia com o meio. Uma coisa que a gente sempre fala, Camila, é que, na verdade, existe uma relação de respeito da natureza para conosco. E a gente precisa respeitá-la de volta. Quando você está num ponto de força da natureza, você tem que primeiro pedir licença para entrar nesse ponto de força. Você tem que respeitar, sabe, a divindade. E o que é essa divindade? Não é um Deus. Sabe, porque, na verdade, a pior coisa que pode acontecer, e eu imagino que na mitologia nórdica isso seja também, se eu estiver errado, por favor, me corrija, mas Thor, Odin, eles não são homens, eles têm figuras humanas, mas, na verdade, eles são energias. Assim como na Umbanda, sabe, a gente estava conversando hoje, a gente falava assim, Oxóssi não é um homem, Ogum não é um homem, San não é uma mulher, são energias divinas, e devem ser respeitadas como tal, energias que nos fazem estar hoje vivos e que nos fazem evoluir. Como que é essa relação da mitologia nórdica, com os deuses, com todas essas forças? Eles acreditam que sejam homens, mulheres mesmo, ou também são energias? Os nórdicos antigos, eles tinham uma fé animista. Então, eles acreditavam, por exemplo, que o corpo da terra, a terra era Jord. A terra era um gigante, era um corpo vivo de um ser. Legal. O corpo do mar era Njord. E o mar, em sua consciência, era Egir. Então, o mar tinha consciência de si. E quem regia as viagens do mar era uma giganta, Ran. Os gigantes, eles representam essas forças implacáveis que nós temos profundo respeito.
Hoje nós acreditamos como forças da natureza, né? Nós acreditamos como energias, né? É como você disse, se eu estou, por exemplo, num local, numa montanha, próximo a um penhasco que eu estou vendo que as ondas estão muito agitadas, eu não vou abrir os meus braços e ficar esperando vir me buscar. Eu não vou desafiar, eu vou respeitar, porque aquele ambiente não é meu, né? Aquele ambiente pertence àquela energia, àquela força. Eu estou ali para poder prestar o meu respeito e o meu reconhecimento daquela energia. No máximo que eu vou fazer ali é uma troca, é pedir que aquela energia me transforme, me limpe, né? E a relação de nós, o caminho nórdico, com esse respeito, é a relação dos antigos, né? Aqui em Minas, por isso que para mim foi muito intenso isso. Aqui em Minas a gente tem um ditado que a gente sempre fala assim: hora de chuva é hora de respeito. Começou a trovejar, começou a dar relâmpago, as nossas avós ensinavam que tinha que calçar o chinelo, fechar as portas, tampar os metais, e a família ficava toda reunida na sala, sentada. Era hora de respeito. Não quer dizer que nós não possamos sair de chuva. Oi? A Cássia nem é mineira, está concordando aí com você? Mas nem era porque não é porque a chuva ia matar a gente, mas é uma forma de nós reconhecermos que aquela força é mais poderosa que a gente naquele momento. Não precisa ser mineira, é uma coisa assim, óbvia. Quando a natureza está berrando, você tem que se calar. Eu aprendi isso quando criança. Depois você foi significante. A natureza... O absurdo a pessoa sair no meio da tempestade e falar: vem em mim, trovão e raio. É uma ridícula, porque assim, é uma falta de respeito. Entendeu? Então é exatamente isso. A água está berrando, a água está despencando, o trovão está berrando, você fica quieto, abaixa sua cabeça e respeita, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pronto. É assim. Exatamente. Não você precisa quer pintar? Vou dar uma tinta para o Miguel pintar. Vai dar tinta para o Miguel. E é uma coisa muito legal, né? É uma coisa muito legal isso, Cássia, da gente entender, que nem a Camila falou, os nórdicos, os antigos, né? Os vikings, quando davam um trovão, eles falavam que Thor estava batendo seu martelo na bigorna. Nós, umbandistas, quando tem trovão, o que a gente fala? Caô, cabecilê, Xangu. Exatamente. Gente, nós temos que aprender que a gente pode ter andado milhares de anos cronologicamente, mas as forças da natureza continuam exatamente as mesmas. Nós precisamos voltar a nos relacionar com ela. Tentando exatamente, Cássia. Nós temos que aprender. Olha, esse exemplo da tempestade foi um exemplo para mim tão claro. Eu sempre tive muito medo de tempestade, do volume de ar. Assim como todas as forças da natureza que eu respeito, a tempestade é uma força da natureza que eu respeito com um certo medo. Assim como o mar. Ninguém entra de cabeça para o fundo do mar, porque a gente teme que ele é muito maior do que nós, tá? Então a gente respeita. E eu fico boba de ver como hoje em dia as pessoas desrespeitam essas evidências, né? Uma chuva forte, um vento forte, como as pessoas desrespeitam isso como se fosse nada, vai passar daqui 2 minutinhos, isso aí não vira nada. Vira sim, é para parar para pensar, entendeu? Eu sempre achei, agora você vai rir, Camila, eu sempre brinquei com as pessoas e falei, como eu tenho a pele muito clara e o olho claro, e eu digo para todo mundo que eu sou nórdica. Eu sempre brinquei com isso. Eu brinco sempre. Gente, não fala comigo porque eu sou nórdica. Eu não gosto de certas coisas. E você está me falando algumas coisas que está me surpreendendo pela minha maneira intuitiva de lidar com algumas coisas que você está falando. Isso me surpreende mesmo, porque essa coisa de sempre respeitar muito a natureza,
através de outras religiões, de outras filosofias, sempre com respeito de cortar um galinho de arruda e pedir licença e pedir até perdão, ó, não quero te machucar, eu quero... Deixa um adubo lá em troca, deixa uma aguinha. Olha lá, né, tudo isso, e como tudo caminha em paralelo, para que a gente tenha 1000 oportunidades de evoluir. E essa é a conclusão que eu chego ouvindo você falar. São filosofias... Para vocês terem ideia, né, dessa questão de evolução, a gente pega, por exemplo, uma coisa que tem evoluído muito no caminho nórdico. Existe uma vertente xamânica do caminho nórdico que antes era praticada só por mulheres. Os homens que praticavam ela eram considerados efeminados e, na época, eram marginalizados, porque a sociedade era muito homofóbica, né, na época medieval. E hoje, e assim, com o tempo, né, como foi marginalizada essa prática, as mulheres, as mães, começaram a ensinar os filhos, mas escondido, porque os homens não podiam praticar. E mesmo sabendo disso, hoje em dia, nos últimos 10 anos, os homens praticantes da fé nórdica têm buscado esse caminho, mesmo homens que são heterossexuais, homens cis, eles têm buscado esse caminho xamânico como forma de autoconhecimento. Então, eles quebraram um paradigma milenar de que o homem não podia praticar seider porque ficavam efeminados e têm buscado esse caminho. Eu acho isso surpreendente. Eu tenho um grupo, né, de vivência nórdica que a gente compartilha, e assim, nós temos muitos homens que evoluíram para isso, que deixaram de lado esse grande preconceito que tinha, da questão dos trejeitos, da questão de poder deixar a energia feminina fluir através deles para ter um equilíbrio, e eles estão buscando isso. Então, assim, tudo evolui, né? Nós estamos aqui nesse propósito, né? Entendo. Camila, me diga uma coisa. Ontem nós conversamos aqui nesse espaço sobre a criação. Obviamente, uma visão mais umbandista. Na visão nórdica, como que foi a criação? Como que tudo isso surgiu? Nós temos 2 mitos de criação, mas o mito odínico é o mais famoso. Nós temos um mito que fala que, no princípio, existiam 2 universos, duas bolas de energia, né, 2 mundos, e um mundo era de gelo e o outro mundo era de fogo. Desse mundo de fogo, e entre eles tinha um abismo. O mundo de gelo, ele tinha 11 rios que fluíam através dele e caíam nesse abismo. O mundo de fogo também tinha, né, seus rios de lava que caíam no meio desse abismo. E com o tempo, o fogo foi derretendo o gelo, né, que se aproximava ali do abismo. Quanto mais próximo ao abismo, mais líquida ficava a água, né, que vinha do mundo de gelo. E a partir daí, quando esses 2 mundos se chocaram, houve o que a gente acredita na ciência, né, que é a expansão acelerada, né? Houve uma explosão, digamos assim. Na verdade, surgiu o primeiro ser vivo da união desses 2 mundos, que foi o gigante Ymir. Do corpo desse gigante, do suor desse gigante, começaram a cair gotas que eram vivas, que eram os outros gigantes que foram aparecendo. Um outro ser também surgiu do corpo, né, desse choque, que era uma vaca, porque para os nórdicos, o gado, ele tem uma representatividade muito grande, né, dentro não só da fé, mas também da vida das pessoas, né? Gado era dinheiro, era garantia de sobrevivência, né? Era a riqueza, é a garantia de sobrevivência. Então veio o primeiro ser também, o segundo ser, que era um dubla, que era uma vaca que lambia uma placa de gelo salgada. E quando ela terminou de lamber, dali surgiu um outro gigante. Esse gigante, ele gerou um outro gigante dele. Esse outro gigante era Bodr, que se casou com Bestla, que era uma outra giganta que já existia. E como desses ela 2 guarda gigantes... esses nomes todos, hein, Cássia? Me conta, Cássia, como é que ela guarda esses nomes todos? Eu não tenho a menor ideia do quanto ela estudou para isso. Eu não tenho. Mas continua. Mas vamos lá.
Não, continua. O mundo de gelo era Niflheim e o mundo de fogo era Muspelheim. E o vazio entre eles era o Gnungapá. Nossa. Eu não vou falar os nomes para não confundir, porque fica mais fácil seguir a história sem nomes. Sim, vamos lá. Então, daquele casal de gigantes surgiu Odin e Vilive, que foram os 3 primeiros deuses. Quando os gigantes ficaram sabendo do surgimento... Odin e Vilive. Tá. Você está fazendo o quê? Uma experiência? Eu já fiz, mas você pode desligar um pouco. Só um momento que eu só vou ver uma experiência que foi feita aqui. Podem refletir sobre os 3 primeiros deuses do clã Aesir, que é do clã dos deuses guerreiros. Odin e seus 2 irmãos. Tá. Seu burro. A cara da Cássia tá ótima. Eu tô adorando a Cássia. Desmuta aí você, minha filha. Olha, eu estou fazendo um esforço, porque é muito interessante. Eu não sei as outras pessoas que estão assistindo aí com a gente, mas para mim tudo isso não é que seja um mundo novo, mas tudo isso vai andando em paralelo com o que a gente vai conhecendo e que a gente vai trazendo de outras coisas, né? Eu acho que isso é o mais importante, Cássia. Sabe? Muito mais, obviamente, acho que para a gente chegar num 10º do conhecimento que tem a Camila, a gente vai demorar pelo menos mais 2 encarnações lendo, estudando, fazendo alguma coisa sobre isso. Mas o que eu acho que a grande intenção, o que eu pretendia, e eu acho que está sendo muito legal esse nosso bate-papo, é justamente isso, é fazer as relações disso tudo com o que a gente entende, com o que a gente vive. É muita fantasia. Gente, tem coisas que não são fantasia. Eu não vejo por esse lado. Se a gente abrir um pouco a mente, abrir um pouco... o que eu estava comentando, Camila, que é o seguinte, tudo isso que você está falando, acho que para a gente conhecer, eu vou repetir para você, para a gente conhecer tudo isso, acho que não são nem 10 dias, 10 anos, são 10 encarnações de estudo que você tem, de leitura. Mas o que eu acho que o mais importante é fazer as relações disso tudo que você está contando com a gente, com o que a gente conhece, com o que a gente sente, com o que a gente olha, e abrir a nossa mente. Entender que tudo que você está falando não é fantasia. Isso foi vida, isso é vida, isso de alguma forma se amálgama com a realidade que todos nós vivemos. Então, Lapa, eu penso que é mais do que isso, né? Eu penso que a gente tem que fazer um esforço sempre que a gente ouve as pessoas falando de suas filosofias e suas religiões, a gente tem que fazer um esforço para entender aquela verdade. Porque, da mesma forma que ela está falando de gigantes, eu converso com você sobre orixás. Da mesma forma que ela está falando dos nomes complicados que ela está falando, se nós formos nos aprofundar na Umbanda, no Candomblé e no misticismo das religiões africanas, nós vamos falar nomes que para outros podem ser inacessíveis. Então, o maior exercício da gente conhecer outras filosofias é a gente respeitá-las, né? Respeitá-las do ponto de vista, sim, essa é a verdade, tanto que, antes de começar a discussão, eu perguntei para ela, né? No Brasil tem bastante gente, tem bastante seguidor, já tem bastante grupos, já tem bastante clãs, que são pessoas que acreditam nessa filosofia de vida, e acreditam nessa filosofia de uma maneira muito séria, e a gente tem que respeitar e ver a similaridade que tem entre tudo isso que ela está falando com aquilo que a gente acredita, para a gente chegar a essas conclusões de que todos os caminhos levam ao mesmo Senhor do Universo. Que eu acho, a única coisa que eu acho que nós temos que mudar, Cássia, é o seguinte: quando você falou, o que nós acreditamos? A Camila deu uma saidinha, acho que daqui a pouco ela volta. Acho que ela foi cuidar do Miguelzinho. O Miguelzinho estava mostrando um monte de coisa para ela. O que eu acho que nós temos que entender é que talvez não exista uma grande verdade. Não existe a minha verdade, a sua verdade, a verdade da Camila.
ela pode chamar a força criadora do universo por um nome. Eu posso chamar por outra. Você pode chamar por outra. Mas o que nós temos é que caminhar entendendo que sim, existe uma força criadora do universo. Temos que respeitá-la, temos que nos relacionar com essa força. Não interessa se você se chama umbandista, se você se chama espírita, se você se chama magro, se você se chama cristão, se você se chama católico. Essa é a beleza disso. Gente, essa é a beleza disso tudo. E a mitologia nórdica, imagina, ela falou de gigantes, não sei o que lá. Sabe o que era o gigante que ela comentou? Era o mar. E o mar não é um gigante? Eu diria que eu tenho medo, que é a minha força de natureza, que eu entendo enquanto umbandista que é uma força da natureza gigantesca. Para ela é o gigante. Era um gigante. Então, as marés, para onde os barcos navegavam, eram a vontade do gigante. Era o gigante que levava o barco para algum lugar, e por isso que fazia um sacrifício, você fazia um ritual para esse gigante, para que pudesse ter uma viagem para onde você desejava que ele te levasse para esse lugar. Hoje a gente entende que maré tem influência da lua, tem outras influências, mas o mar não é um gigante. E se você se soltar no meio do mar, simplesmente só com um barquinho e uma vela, você vai para onde? Você vai para onde o mar quiser te levar. Você vai para onde o vento quiser te levar. A gente tem uma pessoa aqui falando, infelizmente ainda existe muito preconceito com religiões que não são as convencionais. Gente, é a mesma coisa que nós umbandistas, a gente não considerar a religião do próximo é a mesma coisa que os evangélicos fazem com a gente. E aí, assim, o que eles fazem com a gente? Chamam a gente de louco, de sonhador, falam que a gente está contando história inventando, que tudo que a gente fala é delírio. Né? Eu, há mais de 30 anos que eu sou umbandista, já fui até em médico para avaliar se era um grau de loucura. Então, assim... Não deixa de ser. A gente não pode. A gente não pode fazer com os outros o que fazem com a gente. Aliás, eu acho que assim, você tem que abrir esse espaço para a Camila vir mais vezes, que a gente já está aqui em 40 minutos de conversa, não sei quanto tempo aí o pessoal tem disponível, ela vir mais vezes para falar sobre a mitologia nórdica e depois trazer outros assuntos, para que a gente possa conhecer tudo que tem ao nosso redor e entender realmente que as similaridades são grandes. São muito grandes. E uma coisa que eu acho, Cássia, eu tenho muito isso comigo, eu acho que nada nessa vida é por acaso. Absolutamente nada. Não foi à toa que um pouco antes dessa pandemia, um pouco antes desse momento maluco que a gente está vivendo, nós tivemos filmes que trouxeram, que introduziram, mesmo que de uma maneira extremamente superficial, de uma maneira talvez aí sim fantasiosa, que trouxeram um pouco disso para a gente. Sabe? Se a gente começar a analisar alguns filmes, algumas produções que caíram no gosto da população, da sociedade, felizmente, como o Thor dos Vingadores, né? Como Vikings, um seriado que foi extremamente bem feito e que trouxe muito disso para a gente. Se a gente for voltar um pouco, falar de Senhor dos Anéis, não sei se você chegou a ver Senhor dos Anéis, eu adorei. Não, tem que ver, você tem que ver, Cássia. Eu não vi. Veja, tem coisas lá que eu falo, aquilo ali ou foi inspirado, ou foi psicografado, ou que, gente, é impossível alguém simplesmente imaginar aquilo e falar, vou escrever sobre isso. Não, aquilo tem muito de magia. Tem. Sabe, as relações do ser humano com as forças naturais. A Camilinha está tentando voltar. Tudo isso, gente, preparou, talvez, para esse momento que a gente está vivendo. Deixa eu botar a Camila de volta aqui. Oi, Camila, voltou. Eu caí aqui. Acontece. A internet ainda não entendeu direito a gente. Tudo bem, relaxa. O que a gente estava falando, Camila, é o seguinte.
nós fomos, de alguma maneira, preparados para esse momento que nós estamos vivendo hoje em dia, esse resgate talvez da relação do homem com a natureza, esse resgate das forças naturais, as forças naturais se mostrando, sabe, o Thor dos Vingadores, o Vikings, o seriado Vikings, de alguma maneira eles despertaram alguma coisa na gente para que a gente pudesse viver esse momento hoje, e as forças da natureza estão se mostrando para a gente cada vez mais fortes. Você encostado. Olha, eu tenho uma visão um pouco mais universalista disso, né? Se fala muito sobre nós estarmos passando pelo momento da Terra transição, né? Por um momento de transição planetária, por um momento de renovação. Então, eu acredito que muitas pessoas têm despertado, não só para a fé nórdica, mas em muitas fés que honram os ancestrais, respeitam a natureza, que buscam esse respeito pela terra. Não só a fé nórdica, mas muitas outras fés que têm esses princípios. Então, eu acredito assim, que não seja algo especificamente voltado para os nórdicos, mas eu acredito num retorno do homem para de onde ele veio. Acho que uma necessidade que passa dentro das pessoas de voltar para onde tudo começou, sabe? Camila, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu queria que você falasse um pouquinho, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas tem um assunto muito interessante nisso tudo, para mim, espero que para as outras pessoas também, que é ancestralidade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como que a mitologia nórdica, que a fé nórdica, enxerga a ancestralidade. De maneira, assim, didática e simples, tá? Vou te pedir, por quê? Porque a gente... Primeira coisa que a gente precisa saber sobre a ancestralidade na fé nórdica é que o nórdico não acreditava em reencarnação. Apesar de hoje nós acreditarmos, o nórdico antigo não acreditava em reencarnação. Ele acreditava que a reputação dele, de ser uma pessoa honesta, né, de ser uma pessoa que lutou, que correu atrás das coisas, que construiu uma família digna, que isso era a coisa mais importante que ele podia fazer. Porque ele não ia viver de novo, ele só ia viver uma vez. Então, ele aproveitava tudo que ele podia, e ele era a melhor pessoa que ele podia, porque ele acreditava que ele não ia ter outra chance de viver. A única forma de reencarnação que os nórdicos acreditavam era se uma pessoa da família morresse e você colocasse o nome daquela pessoa que morreu no seu filho, para que ele tivesse uma segunda chance de viver. Os nossos ancestrais, né, o meu pai, o meu avô e o pai dele antes desse, são as pessoas que alimentaram, que trabalharam, que educaram, que fizeram tudo para que eu fosse gerada, para que eu hoje estivesse aí. Então, eu devo a minha vida a essas pessoas. Tudo que eu sou, o sabor do café da minha avó, o sabor do tempero da comida da minha mãe, o que me nutriu durante toda a minha vida, eu devo a essas pessoas. Então, eu preciso honrar a memória dessas pessoas e, acima de tudo, eu preciso honrar os que estão vivos. Porque não adianta eu honrar o meu ancestral que morreu, eu ter 40 anos, morar com a minha mãe e não lavar nem a minha roupa. Eu preciso ter uma vida de honra e de respeito profundo às pessoas que pisaram nessa terra antes de mim, as pessoas que trabalharam para que eu hoje fosse a pessoa que eu sou, para que eu estudasse. E, além disso, ainda falando de ancestralidade, é uma coisa que a gente aprende posteriormente, que faz parte, inclusive, do sagrado feminino. Uma mulher, quando ela nasce... Eu ia perguntar sobre o sagrado feminino, é a próxima pergunta, tá? Calma, pode falar do primeiro... Pega lá o teclado. Quando a gente trabalha o sagrado feminino, né, acaba entrando nessa vertente nórdica, do sagrado dentro da vertente nórdica. Quando uma mulher nasce, ela já nasce com todos os óvulos que vão amadurecer durante a vida dela toda. Né? A gente já nasce com os nossos óvulos. Então, na verdade, o óvulo que eu me tornei nasceu com a minha mãe. Então, metade de mim foi gerada na minha avó. Eita. A minha avó gerou o óvulo que eu me tornei. Eu vivi a vida da minha mãe toda dentro dela, até amadurecer, me tornar, né, me encontrar com a outra metade do meu pai.
Ou seja, eu acompanho minha mãe a vida dela toda. Então, isso está dentro de mim. Energias que ela teve durante a vida dela toda, sensações que ela teve durante a vida dela toda, tudo isso dentro da minha existência, dentro da minha assinatura energética, dentro da minha vibração, tem peso. Tem peso de ancestralidade. Hoje a gente tem um nome bonito para isso, né? DNA, hereditariedade. Mindset também, tem muita gente falando que a gente traz aí. Olha, a Camila caiu de novo, gente. Caiu. Olha, Sagrado Feminino tem que ser uma noite. Não. Sagrado Feminino tem que ser uma noite inteira para falar sobre o que é o Sagrado Feminino. É muito lindo de ouvir. Vocês estavam falando das séries, né? Enquanto ela não volta, vamos jogar um pouco de conversa fora. Não, e o André, que está assistindo a gente aqui, ele comentou, né, que além do preconceito que tem as religiões que não são convencionais, falou, o Senhor dos Anéis é inspirado na mitologia nórdica. Gente, para mim, todas essas séries, todos esses filmes... Você assistiu Outlander? Maravilhoso também. Outlander é lindo, é lindo Outlander. Engraçado, eu não assisti Vikings porque eu fiquei com medo de ver, eu achei que era muita morte e eu não gosto de assistir nada que me traga assim, essa coisa de arrancar coração, arrancar pulmão, essas coisas me deixam um pouco... Não, nada. Mas vou assistir. Assim, fica aí a dica. Assim, é como eu digo, hoje a gente tem uma visão muito tranquila disso tudo. Mas isso não apaga a memória histórica de que os povos vikings eram povos que realmente atacavam, saqueavam, estupravam. Isso era algo cultural deles. Uhum. Não significa que todos faziam, mas assim, existe a diferença entre o escandinavo, a grande maioria era só escandinavo, não era viking. Os vikings eram os exploradores. Então, assim, existe essa diferença. A grande maioria deles eram só fazendeiros. Sim. Né? Tanto no próprio Vikings, que você não assistiu, Cássia, mostra que todas as invasões, além de busca de riquezas, a principal coisa era a busca de terra. Eles queriam terras onde eles pudessem cultivar, porque as terras dele não eram tão boas assim. Então eles foram para a Inglaterra, eles foram para outros países em busca de quê? De terra. O que eles queriam, claro, teve saque, teve estupro, teve um monte de coisa. Na verdade, mas assim, eles queriam expansão no sentido geral. Eles queriam se expandir no sentido geral. E os cristãos, em contrapartida, queriam uma guerra santa, queriam que eles se convertessem. Na verdade, a questão religiosa era uma questão muito mais política, né? Era uma questão de controle muito mais político. Exato. Camila, você disse que os nórdicos não acreditavam em reencarnação. Um pouco da resposta eu até já sei, até por ter ouvido, ter lido em alguma coisa, mas se não acreditava em reencarnação, quando morria acontecia o quê? Então, como tudo na fé nórdica, o pós-vida também não é uma coisa simples, porque dependia de como você morria para saber para onde você iria. Exatamente, aí que eu queria que você chegasse. Manda bala. Se o cara morresse em batalha, né, se ele fosse um bom guerreiro e morresse guerreando, ele tinha dois caminhos. Ou ele ia para o salão de Freya, que era a deusa da guerra também, porque todo deus nórdico ele guerreia. Ele pode ser deus do amor, que ele guerreia. Ele pode ser deus do mar, que ele também é guerreiro. Todo deus nórdico é guerreiro. Tá. Se ele morresse, se o soldado morresse de forma honrosa durante uma batalha, eles eram levados por espíritos femininos, vocês já devem ter ouvido falar das valquírias, né? Valquírias. Eram espíritos da guerra. Eles eram encaminhados. Metade ia para o salão de Freya, que é a deusa, uma das deusas da guerra, né? Chamada Valfreya. E os outros iam para o Valhalla, que era o salão de Odin. O Valhalla é muito famoso, né? Muitas pessoas falam muito do Valhalla, porque realmente foi o que ficou mais popularizado, inclusive, né? Na época da série Vikings, ficou muito popular, né? Tinha aquele papo de ter que colocar a espada na mão para morrer, né? Para poder ir para Valhalla, tinha que morrer segurando a espada. Todo o processo para ir para o Valhalla. E assim, para o cara conseguir ir para o Valhalla, ele tinha que não ser escolhido por Freya,
Porque Freia tinha, Valfreia, né, que era a face guerreira de Freia, ela tinha preferência nos mortos de guerra. Os nórdicos, as mulheres eram guerreiras, né? Tinham as escudeiras, que as mulheres eram guerreiras e as mulheres iam para a guerra. Mãe, um negócio ali. Eu tô ligando aqui, peraí. As mulheres eram guerreiras, né? As mulheres iam para a guerra, para a batalha, e as deusas também eram guerreiras. Então, assim, eles tinham essa figura de guerra como algo extremamente honroso, né? E aí metade dos mortos iam para Freia, que era essa senhora da guerra, deusa do amor também, de muitas outras coisas, e a outra metade dos mortos ia para Odin, para Valhalla. Se a pessoa morresse no mar, ela ia para os salões de Ran e de Egir, porque eram os salões de quem morria afogado. Se a pessoa morresse de morte natural, ela ia para Hel, que naquele filme do Thor aparece a Hela, como se ela fosse irmã do Thor, né? Na verdade, ela não tem parentesco nenhum com Thor, ela é filha de Loki. Daí vem a palavra inglesa hell para inferno, era o submundo, para onde as pessoas que morriam de doenças, de causas naturais, né? Doenças, velhice, problemas assim, iam para hell. Uma velhice que não é uma velhice de 80 anos, né? Não é uma velhice de 80 anos, que não é uma velhice de 80 anos, porque naquela época, 40 anos já era velho, praticamente já estava encostado. Eles tinham manias, assim, primeiro que para eles a batalha era algo muito vivo. Morrer em uma disputa era algo muito honroso. Então eles ligavam por coisas pífias. Por exemplo, se você passasse perto de um cara e chamasse ele de Ergi, que na época, né, era uma referência ao espírito do Seidr, que significa um tipo de efeminação. Tipo, se você chamasse o cara, você é gay, ele tinha direito de te desafiar para um duelo até a morte, porque isso era uma ofensa que dava morte. Ô, louco. Então, se você estava andando na rua e chamasse o cara, já disputava ali, morria de forma honrosa, morreu e foi para o Valhalla porque aquele cara ali lutou. Qualquer um dos dois, né? Que seja quem chamou, seja o ofensor ou o ofendido, morreu, vai para Valhalla. Legal. O que eles faziam no pós-vida também dependia de para onde eles iam. Por exemplo, lá no Valhalla, que era o salão de Odin, era o sonho de todos eles irem para o salão de Odin de Freia. Por quê? Prometia-se que eles poderiam ficar guerreando durante o dia todo, eles morreriam à noite e eles ressuscitariam. Mas à noite, eles poderiam ficar bebendo cerveja, bebendo hidromel. Tinham as virgens lá, que eles poderiam... As virgens não, né? As donzelas, que eles poderiam se divertir. Uhum. Tô na fila. Era um paraíso. O paraíso deles tinha cerveja, sexo e batalhas e disputas, jogos de azar. Era o paraíso deles. Carne também, muita carne assada, carne de porco assada. Oh, que maravilha. Agora, você falou uma coisa, Camila, voltando àquela nossa primeiríssima conversa das relações. Você falou que todos os deuses e deusas nórdicos eram guerreiros. Independente se for do amor, da agricultura, seja do que for, são guerreiros. Na Umbanda também são guerreiros. Você pode falar o Shun, que é o trono do amor, que é a nossa orixá do amor, a nossa orixá da riqueza, do amor, não somente o amor carnal, mas o amor verdadeiro e da riqueza da prosperidade, aquela riqueza, sabe, da conquista. O Shun é uma guerreira. Que você não consegue a tua riqueza, você não consegue a tua prosperidade ficando sentado, esperando alguém bater na tua porta. E o Shun te leva a batalhar. Se você não for atrás, se você não guerrear, você não vai cair nas graças da orixá Oxum. A ideia Iemanjá. Porque assim, é a troca justa pela sua conquista. Por exemplo, você precisa batalhar para você conseguir as coisas. Os deuses não fazem milagres na fé nórdica. Eles podem abrir as portas de um trabalho para você, mas para você ganhar um salário melhor, você vai ter que se provar ser realmente competente no que você faz.
Por aí, perfeito. A gente vê muito também no... Porque ela é muito ligada à riqueza, beleza, fertilidade. Ela é muito ligada às mulheres solteiras, mas também muito ligada à guerra. Sem dúvida. Nessas comunidades, você tinha sempre alguém que era o religioso, vamos dizer assim, eu não sei direito o nome, me desculpe, você que vai falar o nome. Você tinha aquela pessoa que era a pessoa que fazia comunicação com os deuses, que era o oráculo, que era o adivinho, que era o religioso naquela época. Como que essa pessoa nascia, como que essa pessoa ocupava esse posto? A fé nórdica era uma fé muito de dentro de casa. A mulher mais velha da casa, da família, era a senhora das chaves. Só ela podia se comunicar com o espírito da casa, que era protetor da família. Legal. Então, ela era a mulher que aprendia a se comunicar com o espírito que protegia a família. Era passado de mãe para filha e de pai para filho. No sentido de sacerdócio, existiam as volvas, que eram as mulheres que dominavam todos os tipos de magia e que também tinham contato com os deuses, mas eram caminhos muito particulares. Por exemplo, se a mulher escolhia ser uma volva, ela não se casaria, ela poderia ter uma vida sexual, ter filhos, mas ela normalmente era uma donzela. Donzela, para a gente, não necessariamente é uma mulher virgem, é uma mulher que não é casada, entendeu? Uhum. Existiam também os Vitkis, que eram os magos, né, os grandes oraculistas, que eram os runemaus, que eram as pessoas que trabalhavam como mestres de runas. Tinha também os Galdramadurs também, que são outros tipos de magos que trabalhavam com encantamentos. Assim, existem pelo menos de nome tipos de sacerdócios, porque era muito misturado com magia, pelo menos uns 20 sacerdócios diferentes dentro da magia nórdica, sendo que os mais conhecidos são as volvas, os Vitkis, os Galdramadurs, as Seidekonas, que trabalhavam com esse xamanismo que envolvia viagem astral. Vou ligar. As Seidekonas, que são essas que trabalhavam, né, como eu disse, com aquela arte que hoje os rapazes têm procurado, que é o xamanismo. Então, assim, eles tinham formas de conversar com os deuses que era muito ligado à magia. Mas o culto nórdico em si, ele não tinha sacerdote. Ele era feito pelo clã inteiro. Então, às vezes, um clã inteiro não tinha um sacerdote, mas todo mundo celebrava junto. Por exemplo, uma coisa que todo mundo faz até hoje e que muitas pessoas não sabem que tem origem nórdica, tá? O Natal. A tora de Yule, que hoje a gente chama de árvore de Natal. Ela era colocada ali, né? O menino Sol, o Deus Sol nascia no Natal, né? No inverno. Era tudo enfeitado, as guirlandas eram feitas. Se assava um javali com uma maçã na boca, que hoje a gente assa leitoa de Natal. O javali em honra a Freyr, que é o deus Sol, né, o deus iluminado. Freyr, na mitologia nórdica, monta um javali, os deuses do campo, ele e Freya. E Odin, ele vinha fantasiado de velho, com um saco, e ele dava presentes para as pessoas. Aí eu não preciso nem falar qual é a referência, né? Nossa. Odin, como andarilho, ele presenteava as pessoas quando o menino Sol nascia. Então, ele foi, né, a primeira referência do Papai Noel, que depois foi apropriado por outras culturas, até virar o que virou hoje. Mãe, liga para o papai. Cadê o papai? Gente, apesar da conversa estar maravilhosa, nós já estamos 1 hora batendo papo. Eu queria fazer uma proposta para vocês. Da gente dar uma parada nesse nosso bate-papo. Aí o Miguelzinho também tem um pouco de atenção, tadinho. A gente tá roubando a Camila do Miguelzinho. Tem um menino que gosta da mãe, é o Miguel. Maravilhoso. Ele acha um absurdo a mãe dele conversar com pessoas no celular.
Deixa eu só te fazer uma última pergunta, Camila. Se as pessoas quiserem conhecer isso, como que é o teu trabalho hoje? Você dá aula, você dá cursos, você tem um espaço. Como que as pessoas te encontram para conhecer um pouco mais sobre isso? E, já falando, você vai voltar aqui que nós vamos continuar esse bate-papo, tá? Tá, joia. Então, é parte da minha vida, né? Eu sempre falo que as pessoas que visitam meu Instagram vão encontrar runas, vão encontrar um pouco sobre a mitologia nórdica, mas vão encontrar lá a foto do meu quintal, vão encontrar a minha unha da semana, vão encontrar o Miguel, porque para mim é como respirar, é parte da minha vida mesmo, né? Hoje Qual eu que é o teu ministro Instagram, Camila? a vivência em runa, Camila_Nazaré. Repete para mim, por favor. Camila Nazaré, com TH no final. Continua, desculpa, continua aí. Hoje eu tenho uma vivência em runas que está em processo, né? Eu estou fazendo o Elder Futark com um grupo de pessoas, porque eu não dou curso. Geralmente eu passo vivência, porque eu gosto do mesmo clima que as pessoas faziam antigamente. Eu acho que o curso, ele é muito mecânico, eu não gosto muito dessa coisa de muita teoria. Eu gosto de passar o que eu aprendi na prática, eu gosto de explicar como funciona para mim e dar o caminho para que funcione para as pessoas da forma delas, porque eu entendo que cada pessoa tem um caminho, né? Então, às vezes, tem muitas pessoas da Umbanda, por exemplo, que procuraram as runas porque, às vezes, o cigano, que era o guia lá, indicou outras pessoas que são do candomblé e procuram as runas porque querem entender um pouco mais. Então, eu gosto sempre de passar vivência. Eu tenho um projeto que chama Magia Nórdica, que é um grupo onde eu dou palestras semanalmente gratuitas sobre a fé nórdica, para expandir mesmo, né, o conhecimento das pessoas. E eu tenho agora um projeto que ainda não está pronto, mas que basicamente é isso também, vai ser gratuito para poder expandir, para que as pessoas encontrem o caminho e a partir daí sigam o caminho delas. Perfeito, perfeito. Eu acho muito legal isso, Camila, da gente não somente conhecer, a gente não somente vivenciar, mas a gente expandir isso, querer levar, querer mostrar, querer quebrar paradigmas, querer quebrar algumas barreiras que as pessoas têm. E, gente, vamos conhecer o que é magia, vamos conhecer o que é magia natural, vamos conhecer o que é magia divina, vamos conhecer mitologias. E todas as mitologias se encontram. Todas as mitologias têm muito a ver uma com a outra. Uma tem um nome, outra tem outra. Você pode chamar de uma maneira, eu posso chamar de outra. Mas a gente está caminhando e esse caminho é muito junto, é muito único. Eu acho que, como a Cássia falou no começo, esse é um primeiro bate-papo. Tem muita coisa para a gente conversar, tem muita coisa para a gente entender, tem muita coisa para a gente falar. Então, Camilinha, o que eu queria, acima de tudo, era te agradecer. Pedir desculpa pro Miguelzinho de ter roubado a mamãe durante 1 hora. Desculpa, porque você está fazendo tanta bagunça lá que ele está te pedindo desculpa. Não, mas tá certo. A tua prioridade 100% é ele, não tem essa. Não tem essa, a prioridade é ele, sempre vai ser ele. Então, Miguelzinho, eu vou roubar mais vezes. Vamos lá. Eu vou roubar mais vezes a mamãe aí, não se preocupa, tá? Então, eu queria te agradecer muito, Camila, por deixar aberto esse espaço para que as pessoas entrem em contato contigo. Pode falar. Tá passando aí o teu Insta para as pessoas entrarem em contato contigo. Vamos voltar. O estilo desse canal é bem isso, é esse bate-papo. Então, se o Miguelzinho quiser cantar, quiser pintar, quiser te derrubar, deixa ele derrubar. O estilo nosso é bem isso mesmo. A gente tem que ser natural. Como a gente vive a magia natural, nós temos que ser naturais. Nada forçado, nada imposto. A gente tem que ser muito, muito, muito natural. Então, eu queria, primeiro, te agradecer, Camila. Se você tiver algum recado, tiver alguma coisa que você queira falar para a gente encerrar isso, por favor, o espaço é todinho teu. Sim. Eu quero mandar um alô, né, agradecer a WMEA, que é um grupo que incentiva projetos pagãos no Brasil. A WMEA é uma instituição maravilhosa que me deu muito apoio e ainda me dá muita força desde o começo da minha caminhada.
Eu quero agradecer ao Selo Místico do Véu, que é a tradição mágica que eu participo, né, ao meu mestre, ao Evan Ingram, que é uma pessoa que me ajuda muito, ao Enlil e a Nix, que são nossos mestres também, nossos professores, que me ajudam muito no sentido mágico, na minha caminhada, todos os meus irmãos do selo. Quero mandar um abraço para o canal Amantes da Quimbanda, do pai Alex, Babalorixá Alex Tioguntê, que foi através do grupo dele, né, que a gente conheceu. O Alex é uma pessoa maravilhosa também, tem assim, um conhecimento imenso, um senhor mestre, né, foi meu mestre de numerologia cabalística, e eu fico muito feliz e muito grata, porque o cenário pagão, ele está unido, isso me deixa muito feliz, né, nós somos um povo forte e fomos um povo unido, independente do caminho, o caminho nós temos que seguir é esse aí, é o caminho da evolução. Eu quero trazer o pai Alex qualquer dia aqui para a gente falar sobre Quimbanda. Quimbanda é uma coisa extremamente mal entendida, mal compreendida, que tem um preconceito enorme. E que, na verdade, o povo nem sabe que tem Quimbanda com K e Quimbanda com Q. Quimbanda com Nossa, Q. São coisas totalmente diferentes. Alex falando sobre Quimbanda. Vou trazer, vou falar com ele, vou ver se eu consigo trazer. E essa italiana, essa loira que não é nórdica, tá desse lado aqui, ó. Tá desse lado aqui. A Cássia, ela tá com uma cara de volva, ela tá com uma cara de nórdica, que se colocar nela um vestido de linho, um avental, eu começo a chamar ela de Helga. Liga o microfone, Cássia. Liga o microfone, italiana. Pronto. Eu não gosto, agora eu me lembrei quando é que eu mais grito que eu sou nórdica, porque eu moro em Americana, que é o interior do estado de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, vim morar aqui. Aqui faz um calor, mas um calor, que eu berro, gente, eu não sou desse lugar, eu sou nórdica. Agora que eu me lembrei por que eu falo isso, e agora eu estou entendendo, eu acho que faz sentido o que eu estou dizendo, entendeu? Não tem jeito, vou ter que assistir agora a série toda dos... E ver se eu começo por puxar uma linha disso tudo, porque eu achei muito interessante. Obrigada, viu, Camila? E que eu acho que é isso, gente, que a gente queria... Foi um prazer conhecer você. Foi muito legal. O que eu acho que a gente precisa é abrir o caminho. A gente precisa abrir a mente. A gente precisa parar de achar que tem muita fantasia. Na verdade, tem muita magia. Tem muito espaço para a gente andar ainda. Tem muita coisa para a gente conhecer. Aproveita esse tempo que você está em casa, esse tempo que você está isolado fisicamente, mas não está afastado. Aproveita esse tempo. Pega um livro. Pega esse livro de mitologia nórdica do Neil Gaiman, né? Desculpa, eu esqueci o nome. Nossa, eu tenho esse livro, li já um pouquinho. Pega o livro. Neil Gaiman, exato. Liga a tua Netflix, e não é propaganda, porque se a Netflix quiser bancar o canal, obrigado, mas assiste o Vikings, leia, estude, evolua, não somente como ser humano, mas como espírito. Se prepare para o que está para vir por aí. Eu não sei, como a Camila falou, eu não sei se a gente está passando por um período de transformação, se a Terra está se renovando, se tem gente saindo daqui indo para outro planeta, se aqui... Eu não sei o que vai ser, ninguém sabe. O que a gente sabe é que nós estamos tendo um período para a gente pensar, para a gente poder se preparar, para a gente poder se aprimorar. E a gente está junto nisso. A gente tem que caminhar cada vez mais, a gente tem que evoluir. Para de achar que tudo é fantasia. Para de achar que isso não tem a ver, isso a gente não tem. Nós temos muito que aprender com tudo. Com os nossos ancestrais, com os nórdicos, com os gregos, com os romanos, com os incas, com os índios brasileiros. Que a mitologia brasileira é muito vasta. A mitologia indígena é maravilhosa. Seja você pagão, xamã, wicca, umbandista, candomblecista, quimbandeiro, católico, protestante, seja você o que for, você é um espírito encarnado. E você está tendo uma oportunidade agora de se compreender, de sair melhor disso. Fala, Camila. Só fazer um adendo aqui, nós que seguimos a fé nórdica, nós respeitamos profundamente a mitologia brasileira, porque ela entra na parte dos ancestrais da terra. Então, nós respeitamos profundamente a mitologia indígena,
nós respeitamos profundamente as figuras do nosso folclore, né? Boitatá, Saci, Curupira. Para nós, eles são tão elementais da terra quanto é um duende, quanto é um gnomo. São os nossos elementais. Exatamente. É por aí mesmo. Tem que ter respeito. Respeito por cada força da natureza. Nós, umbandistas, se a gente vai colher uma erva para fazer um banho, para fazer um amaci, para fazer uma defumação, a gente pede licença. E a gente agradece. Não chegamos ainda ao ponto, que nem a Camila falou, de colocar alguma coisa em troca. Pelo menos eu não faço, mas eu agradeço muito. Saindo daqui, eu tenho meu banho de preceito para tomar. E eu faço a minha oração, e eu agradeço ao trono vegetal, ao trono mineral, ao trono aquático. O que é isso? E vou te falar, hein? São A deuses. gente não coloca ainda nada em troca, porque a gente ainda não tinha escutado isso. Porque agora que a gente a partir de agora, isso vai ficar na cabeça. Cada vez que eu for quebrar um galinho de arruda, eu falo, meu Deus, o que eu vou dar em troca para essa rodinha agora? De água, olha o que você fez, Camila. Olha o que você fez com a gente. Conversa, estou assim também, entendeu? Porque, assim, eu acredito, sim, que a gente faz parte da mesma história. Assim como os bichinhos também, né? Os animais também. Só para a gente terminar e dar um pouco de risada, hoje à tarde eu estava tentando fazer alguma ginástica que eu preciso, necessária, e a minha cachorra, ela subia em cima de mim, ela me lambia, parecia que ela estava me agradecendo por aquilo. Porque eu estava no chão da sala e eu, assim, fazia anos que eu não fazia aquilo. O bicho ficou louco e eu comecei a ficar encantada de ver como ela estava feliz com aquela situação. Então. Eu falei, meu Deus... Você entende o quanto isso pode ser bom para mim? Há quanto tempo você não passava uma tarde com ela, né? Também, né? Também. Aliás, né? é uma coisa que a gente vai falar, Camila, a relação dos nórdicos com os animais. Eu sei que tem uma relação muito íntima, né? Uma relação muito profunda, não somente com a vaca que você citou, a vaca da criação, mas com os próprios animais. Odin tem seus corvos, tem lobo, tem dragão, tem bicho, tem bode, tem bicho a dar com pau na mitologia nórdica. Ou seja, Camila, você vai ter que voltar. Desculpa, mas eu vou tirar você do Miguelzinho mais alguma vez em algum futuro em breve. A gente combina, porque eu deixo ele passear na casa da vovó dele da próxima vez. Legal, tá vendo? Ele já vai ver a avó. Mas com toda a segurança, tá bom? A avó do Miguel, minha mãe, ela é cantora e ela vai fazer uma live no sábado aqui na cidade, né? Ela faz uns trabalhos aqui, e aí hoje ela foi ensaiar. Aí eu ia deixar ele lá, mas aí como o ensaio foi mais cedo, eu falei assim, não, vamos para casa. Vai comportar, Miguel? Vou. A minha cortina tá rasgada de cima e embaixo, de blackout. Judiação, ele ficou bravo, ele reagiu. Mas deixa aí. Bom, vai lá. Camila, beijo. Camila, beijo, obrigado, gratidão, minha irmã. Obrigado. Obrigada. É isso aí, valeu. Cássia, a Cássia pulou fora antes de eu agradecer, mas não tem problema, é italiana assim mesmo. Gente, mais uma vez, obrigado por estar com a gente, obrigado por caminhar junto conosco aqui nos caminhos da evolução. Um grande abraço e até a próxima.